e o jogo é analisado até ao fim. E muito boa noite, sejam bem-vindos a mais um Fora de Jogo sem VAR, aqui todas as segundas-feiras nos 106.5 FM da Rádio Portimão. Um assunto onde vamos falar de futebol, claro, dos três grandes, do Portimonense e mais algumas coisinhas durante o meio. E tenho o prazer de anunciar aqui os nossos convidados e aficionados de hoje. Temos Nuno Vieira do Futebol Clube do Porto, Ricardo Palheiro do Sporting e José Batista do Benfica, que nos vão falar, o qual saúdo desde já e uma boa noite. Para começar, eu iria já começar pelo nosso Portimonense, que consegue uma vitória mesmo muito moralizadora nos últimos minutos, numa altura até que estávamos ali a tentar aguentar o empate, mas ainda cai do céu um 2-1 que nos permite sair do último lugar da classificação, ascender ao lugar de play-off, ou seja, já não dá a descida direta, e ter vantagem direta com o Oliveirense, porque empatamos em casa. O que é que acharam deste jogo e desta classificação então do Portimonense, desta vitória e desta para a subida do play-off? Zé Batista, se calhar começo por ti. Boa noite aos meus colegas de painel esta noite. Eu acho que foi uma vitória fantástica, com um bocadinho de sorte, aquela sorte que tem faltado ao Portimonense noutros jogos. Eu fico feliz porque desde a última vez que eu vim aqui ao programa foram 2 vitórias, coisa que já não acontecia há bastante tempo. Ainda por cima esta obtida no último minuto, com um autogolo, ainda sabe melhor. Espero que sirva aqui um bocadinho de boost para estes próximos jogos. Nada está conseguido, mas efetivamente estamos com uma perspectiva um bocadinho melhor desde a última vez que eu tinha cá estado, que estávamos em último lugar, como tu bem disseste. Espero que os jogadores também não pensem que o trabalho está concluído, e que se possam, sobretudo agora neste próximo jogo em casa... Eu julgo que o próximo ainda vão fora, vão à Madeira. São 2 jogos fora? São 2 jogos fora e vão jogar ao Marítimo, pronto. É fácil. Um jogo fácil. É só o líder, não é? Mas também já tem quase a subida conquistada, pode ser que ele facilite um bocadinho. Algo que não vai acontecer, como é óbvio. Mas pronto, nesta altura já não há jogos nem fáceis, nem jogos que a gente possa achar que são para que se possa perder ou se possa não equacionar ganhar. É a segunda liga, não é? É isso mesmo, por isso vamos continuar aqui o nosso caminho. Espero que o Portimonense consiga pontuar, pelo menos na Madeira, neste próximo jogo, e fazer mais um passo para a manutenção. Ricardo, o que é que achaste desta vitória do Portimonense? Em primeiro lugar também boa noite, Luís, boa noite Nuno, boa noite Zé, boa noite aos nossos ouvintes. Concordo no essencial no que o Zé disse, o futebol é mesmo assim, naqueles minutos do prolongamento podia ter caído para qualquer lado, caiu para o Portimonense, ainda bem, fez um jogo minimamente competente, eu acho que o Portimonense não teve mal. Voltei a notar aquilo que já tinha dito há umas semanas, eu acho que existe muita união, eu acho que o Tiago Fernandes conseguiu criar, apesar destas jogadores, as entradas, as saídas, cá para fora parece que as coisas se calhar não há tanta união, mas eu sinto que existe ali alguma união de balneário e que há ali um espírito de equipa que pode fazer com que se superem naqueles momentos mais difíceis e que consigam, nestes lances, fortuitos, como foi este, calhou, mas acho que a vontade e o querer estão lá, e isso é importante para aquilo que falta para o Portimonense. Tem 30 pontos, se calhar bastarão mais 2 vitórias, penso eu, faltam 7 jogos, se calhar, não é? Se calhar 36, 37 pontos são capazes de ser suficientes, porque não há nenhuma equipa com pontuação muito baixa, logo as pontuações vão ter que ser mais altas para poder salvar, exatamente. Olha, achas que os pontos que o Portimonense perdeu, ou seja, as não vitórias que não conseguiu, os empates e as derrotas, era uma coisa mais a nível psicológico, se calhar? Luís, é aquilo que eu digo. Eu acho que muitas vezes o futebol nós analisamos um jogo porque a equipa joga. Depois no último minuto há um gol de um lado ou do outro e dizemos que as coisas já são logo todas ao contrário. O futebol é muito assim e ainda bem que é assim. O Portimonense tem tido azar, desta vez teve sorte e vai ser assim até ao final. E portanto acho que a equipa, apesar de tudo, se tem mantido num bom nível. Ou num nível melhor do que já teve antes. Portanto eu acho que as perspectivas são boas para o Portimonense. Só concluindo e concluir aqui a opinião do Ricardo, espero só que a decisão entre a manutenção não fique entre o Portimonense e o Farense, que quer que os 2 clubes do Algarve se mantenham. Com esta vitória o Portimonense passou o Farense, que passou então para a linha d'água. Sim, neste momento se o Farense e o Oliveirense e o Portimonense ia a play-off. Nuno, o que é que achaste?
Olha, em primeiro lugar, boa noite Luís, boa noite Ricardo, boa noite também aqui ao Zé. Olha, é um prazer primeiro, a estreia aqui no programa e é um prazer enorme estar aqui e fazer parte desta equipa. Acho que está a ser um programa muito interessante e principalmente a forma aberta como se tem discutido aqui o futebol e de uma forma positiva também e divertida também. Acho que está a ser, é para mim uma honra participar neste painel. Em relação ao Portimonense, olha, não tenho muito a dizer. Confesso que não vi, não acompanhei. Agora é de sublinhar 2 vitórias consecutivas, 2 importantes vitórias com o Porto bem em casa e agora esta fora com o Oliveirense ainda mais importante ainda, principalmente com um adversário direto, não é? Que nos deixa aqui boas perspectivas quando há 2-3 semanas atrás falava-se aqui realmente de um ponto de vista já muito negativo do que seria o futuro do Portimonense. Penso que atualmente o horizonte está mais em aberto, mas tudo vai depender dos próximos jogos. No entanto, acho que estes jogos que são ganhos na cima do adversário direto, mesmo no fim, dá aquele moral e quer dizer que se calhar qualquer coisa está ali a funcionar e é capaz de ser uma espiral que leva o Portimonense a conseguir ainda ficar na segunda liga e assim esperamos. Ou seja, neste momento o Portimonense tem 30 pontos, apesar de tudo ainda é manifestamente pouco, porque ainda falta as tais jornadas que estavam a dizer, e agora vai jogar com o Marítimo. Uma derrota nesse jogo seria, de um ponto de vista anímico, não muito mal, porque é o líder, e deixaria tudo em aberto para as últimas jornadas. Não acham que uma derrota aí também seria... Penso que continuará a deixar tudo em aberto. Lá está, ir jogar a casa do primeiro, ainda por cima, e não é tão comum assim na segunda liga termos uma equipa a destacar-se tanto das outras como é o Marítimo este ano. É natural e penso que continuará tudo em aberto. Depende, não sei de cor qual é que é o calendário do Portimonense até ao fim do campeonato, mas provavelmente ainda terá 3 jogos em casa, talvez. Sim. E tudo vai depender muito dos pontos que angariar. Embora ao contrário do que não sei se os 36 pontos chegarão, porque realmente as coisas estão muito equilibradas e em termos de pontuação, se calhar até vai ser preciso um pouco mais. Tu estavas a ver o copo meio vazio. E eu digo-te o copo meio cheio. Tinha uma vitória na Madeira, não dá logo um grande boost, boost fantástico para conseguir logo a seguir mais uma vitória em casa e fechar a manutenção. É isso que eu ia um bocadinho dizer, porque neste jogo o Portimonense é que não tem muito pouco a perder e portanto é um jogo que só pode ter a ganhar, um empate ou uma vitória. Toda a gente espera que o Portimonense perca. O Portimonense fez um jogo trabalho, ganhou um jogo fora contra o Oliveirense. Claro. Se ganhar lá, eu acho que aí sim. Aí acho que sim. E o Marítimo agora também teve muitas dificuldades, se calhar inesperadas, com o Passos de Ferreira, mas que também estão todos a lutar pelo ponto e ficou o 0-0. Também pode ser um bom indício para o Portimonense. Eu acho que a partir deste momento, seja na Primeira Liga, como a gente viu, ou na segunda liga, o ponto está caríssimo. Tu, para conquistares um ponto, as dificuldades que teve o Sporting para ganhar o Santa Clara. Já vamos aí. Mas como quem diz isso, diz o Benfica para ganhar o Casa Pia. Neste momento não há jogos fáceis. Pode acontecer, não é uma casualidade de haver um jogo que a coisa fique desequilibrada, mas não é por aí. E eu acho perfeitamente que o Portimonense pode ir ganhar a Madeira. Eu acho que o Marítimo já passou a sua melhor fase. Ganhou... Olha, fez-me lembrar as equipas do Vítor Pereira. Fazem logo cavavam logo um grande fosso. Exatamente. E depois entravam em gestão corrente. Muitas vezes até terminavam o campeonato já não na sua melhor fase. E eu acho que o Marítimo fez mais ou menos a mesma estratégia. Está a falar do Vítor Oliveira, peço desculpa. Okay. Até pode haver algum deslumbramento. Já subimos, já está garantido. Já está garantido e... Eu acho que eles, não querendo facilitar, mas eu acho que eles não estão na sua melhor fase e claramente o Portimonense está... Pode aproveitar essa... faminto, né? Está disparado e isso às vezes a luta pelo ponto... Bom, né? Exatamente. Pode ser bom. Olha, mudando agora então do Portimonense para o Sporting, e começa por ti, Ricardo. O Sporting que faz claramente uma gestão, muito provavelmente a pensar no Arsenal e também com a pausa nas seleções. Poupou o Gonçalo Inácio, o Diamandé, o Maxi Araújo, depois também teve a gestão ali do Pote. O Fresneda não jogou aparentemente por lesão, também não se percebeu exatamente, mas aparentemente também uma gestão. O Sporting não arriscou muito com o Santa Clara e ainda por cima começa logo a sofrer o 1-0 logo no início. O Sporting para pôr a carne toda no assador era completamente impossível, tinha que ser feita esta gestão. Sim, eu penso que sim. Mas vi a equipa do Sporting muito estável,
independentemente de levar o gol, e podia ter levado o segundo, enfim, há sempre lances que podem dar origem ao segundo gol. Mas mesmo que tenha levado o segundo, não é por aí. O Sporting teve sempre bem, carregou sempre, jogou sempre o seu futebol, nunca entrou em precipitações, em jogar a bola para a frente, também o jogo estava no início. E não é por estar a querer logo empatar o jogo no minuto a seguir, não. O Sporting jogou o seu futebol, jogou bem, fez uma primeira parte muito boa, eu acho que fez uma primeira parte muito boa, com 5, 6, 7 jogadores que não são do 11 base, o que mostra que o Sporting tem um futebol muito rotinado. Eu acho que o Sporting muda jogadores com facilidade e o estilo de jogo e o futebol está sempre lá. Pronto, aquelas peças já sabem, que já se conhecem, já sabem como é que é preciso jogar e, portanto, o Sporting normalmente tem um futebol muito estável e prevê-se rapidamente que as bolas que vão entrar. Portanto, fez o 3-1 na primeira parte com muita tranquilidade. Na segunda parte, claramente tentou que o ritmo de jogo baixasse. Obviamente podia ter marcado o quarto e resolver o jogo, ou podia ter levado o segundo e pôr as coisas um bocadinho tremidas, que foi o que aconteceu. Apesar de ter sido aos 80 minutos, é sempre uma altura da equipa começar a abanar, não é? E abanou um bocadinho, e houve aqueles 2, 3 lances. A entrada do Gonçalo Paciência foi extraordinária. Para mim o Gonçalo Paciência 80 é um jogador... Ricardo. 80 foi anulado, 88. Foi 88? Pronto. Aos 80 o anulado, foi a partir dos 80. A partir dos 80 é que aqui houve desequilíbrio com esse gol anulado. É isso. Mas o Gonçalo Paciência entrou muito bem. Destruiu. Para mim é um jogador que eu há anos sigo e digo que é um grandíssimo jogador. Eu não percebo a carreira do Gonçalo Paciência. Andou perdido pela Europa, agora acaba no Santa Clara. Pá, eu via sempre no Gonçalo Paciência um jogador incrível. Ainda hoje, se me disserem que para o Sporting, eu dizia já que sim. Eu acho que é um grandíssimo jogador. Epá, pronto, não sei os pormenores do que aconteceu na carreira dele, mas realmente entrou em 3 minutos, revolucionou o jogo. Fez 2, 3 jogadas que realmente partiram a equipa toda do Sporting. Epá, e a coisa se tem durado ali um bocadinho, o Sporting não marca o quarto, eu não sei. Epá, pronto, não achas que o Sporting começou logo a gerir o jogo demasiado... Pois, se calhar sim, mas se calhar também, enquanto o resultado estava 3-1, estávamos quase aos 80 minutos, estava 3-1. Tinha tudo para dar certo e para continuar com o 3-1 tranquilamente. O Nel falhou um gol a 2 metros da baliza, que era o 4-1. Isso dos X é sempre fácil, não é? Mas pronto, se temos feito o quarto numa daquelas jogadas, o jogo ficaria resolvidíssimo. Não calhou, pronto, e aconteceu o que aconteceu, mas pronto, correu bem, no final marcámos o 4º gol, mas pronto, nenhum dos grandes está livre destes sustos. O Porto com o Famalicão, já lá vamos a seguir também, pronto, aconteceu a mesma coisa, estava a ganhar 2-1 e depois aconteceu o que aconteceu no último minuto, e portanto é o que estava a dizer o Zé. Isto hoje em dia o ponto está difícil, não é? Está muito difícil, qualquer equipa joga e jogam bem, o Famalicão joga muitíssimo bem, e ainda bem que é assim. Eu acho que o futebol assim tem muito mais encanto, digo eu. Nuno, o que é que achaste do Sporting? Acho que concordo muito com o que o Ricardo disse. Eu penso que o Sporting foi claramente superior ao Santa Clara, embora o Santa Clara acho que pratica um bom futebol e o Santa Clara acho que realmente nos 3 jogos que teve com o Sporting este ano, se calhar este foi talvez até o mais desequilibrado, provavelmente, e penso que mesmo assim poderia até ter chegado ao empate eventualmente, mas para mim o Sporting acho que teve até oportunidades para ter resolvido o jogo mais cedo, não aconteceu. Depois houve aquelas peripécias no final em termos de alguns casos, mas penso também não tenham afetado o resultado final, mas penso que o Sporting ganhou bem. Concordo, e não querendo estar a passar um bocadinho já mais para a frente, concordo com o que o Ricardo disse. Acho que o Rui Borges foi mais inteligente, por exemplo, que o Farioli na rotatividade que fez dos jogadores que vieram das seleções. Estas pausas FIFA são perigosas por isso, porque os jogadores desligam completamente os clubes, depois aterram ali consoante há muitos fatores que mexem depois com as cabeças dos jogadores e depois podem não estar preparados para voltar. E de certa forma também, até para o espírito de grupo, acho que é um bocadinho ingrato para quem esteve lá a treinar 2 semanas enquanto os outros estiveram no outro sítio, também não serem um pouco premiados por isso. E acho que essa rotatividade é importante também para premiar quem ficou e quem se aplicou e depois escolher frutos, porque ainda por cima tendo logo um jogo muito importante já amanhã, era importante preparar esses jogadores para o jogo de terça-feira com o Arsenal, embora o Rui Borges fez hoje na conferência de imprensa que estava a ouvir há poucas palavras dele, claramente já disse, pronto, e é óbvio, né, que a Champions do Sporting é o campeonato, claro. Apesar de que a equipa que ele montou para o Santa Clara não diz bem isso, mas pronto, mas é óbvio que o grande objetivo do ano é o campeonato para qualquer equipa portuguesa, não é? Claro. José, vou-te perguntar também do Sporting, mas vou aproveitar aqui uma deixa que o Nuno disse, em que o Santa Clara até jogou um jogo ofensivo,
em que se calhar o Petit não é aquele treinador que habitualmente vejamos com esse tipo de futebol e até costuma ser mais defensivo. Mas também não foi um Santa Clara muito defensivo que vimos em Alvalade. Eu não concordo na totalidade. Se formos a ver, comparares o Petit com o anterior treinador, o Vasco Matos o ano passado era um treinador em que foi muito bem sucedido no Santa Clara, mas a sua principal característica era sofrer poucos golos, era sobretudo a defesa e jogava em ataque rápido, a aproveitar o contra-ataque. O Petit, eu acho que é um daqueles treinadores que é fama? É muito pouco... É muito pouco valorizado. Eu acho que ele se calhar não tem uma comunicação tão boa, não tem um marketing não vende tão bem, mas eu sinceramente acho que ele não tem feito maus trabalhos. Eu acho que ele até agora cumpriu sempre os objetivos das equipas. Habitualmente é catalogado como sendo um treinador para salvar quando a equipa está menos bem, é um treinador de entrada a meio da temporada para salvar as equipas. E até agora, como tu disseste, cumpriu sempre. Nunca teve uma descida de divisão, e acho que tem feito. O Santa Clara, eu acho que tem bons executantes. Do meio campo à frente tem jogadores tecnicistas, conseguem segurar bem a bola, têm boa definição. Agora, é óbvio que seriam forças completamente diferentes. Vir jogar a Alvalade, o Sporting a lutar pelo título. Eu acho que o Rui Borges fez uma gestão a pensar na Liga dos Campeões e pensando sempre que tinha no banco alternativas para que, se a coisa não tivesse a correr bem, mete a carne toda no assador e comemos-los daqui, não é? Efetivamente, o plano correu bem. O Sporting estava por cima, não acho que tenham facilitado quando tu dizes que tenham desligado o motor quando estava 3-1. Acho que o fator foi que efetivamente entrou o Gonçalo Paciência e mudou muito a equipa de Santa Clara. A coisa entra bem, depois tem ali a oportunidade de fazer o 3-2, que depois é revertido, e a equipa depois empolga-se, faz o 3-2 e nos últimos minutos podia ter dado. Felizmente depois tem um gol fantástico do avançado do Sporting, em dia de anos, portanto foi uma prenda fantástica para o Rafael Nel, que fez um jogo muito bem conseguido, viu com muitos movimentos parecidos ao que faz o Luís Soares. Também fez uma assistência. Também é verdade, mas viu com muitos movimentos de ruptura, como faz o Soares, a dar apoio. Achei que é um ponta de lança interessante. Acho que não se tem valorizado também muito o trabalho que o Rui Borges, lá está, se calhar também é um treinador que não vende muito bem. Acho que é um bocadinho mal visto, não é? Tem sempre muitos casos, é o caso da Canja, é o caso da Taberna. A verdade é que ele vai construindo os seus resultados, vai conquistando aos poucos o espaço. Mesmo os sportinguistas mais céticos já começam a dizer que efetivamente contra provas não há argumentos, não é? E a verdade é que ele vai construindo um discurso, vai levando a água ao seu moinho. Um discurso simples, que as pessoas percebem, que se calhar não é aquilo que gostam de ouvir ou que acham que é o mais bonito, mas eu simpatizo muito com ele também teve um comunicador nato, que era o Amorim antes dele, também é sempre difícil, não é? Também é sempre difícil. É sempre difícil vinha com um legado difícil. Mas se formos a ver, ainda houve os sportinguistas saudosistas do Romero Amorim. Agora nem tanto. Eu já não ouço assim tanto. Sim. Já não vejo o sportinguista a dizer o Sporting do Ruben Amorim é que é mexia. Eu acho que ele conseguiu passar bem de uma forma simples e de uma forma serena ir construindo a sua identidade de jogo. Passou as passas ali do Algarve quando foi a transição da defesa a 3 para depois a defesa a 4, que era a sua forma de ver o jogo. Teve a inteligência ou a astúcia de voltar atrás na sua tática o ano passado e voltar a assumir os 3 centrais, porque a equipa estava mais rotinada, e este ano com mais tempo para trabalhar já está a tentar a tática dele. É verdade, e vimos, para mim o Sporting ataca melhor este ano. Ataca diferente. Mesmo se é o que tem mais e esquecemos que tem um jogador que nos últimos anos no Sporting era um abono de família, não é? Claro. Amanhã vai gastar outra vez. Exato. O Gyökeres. E já nem digo o Gyökeres, digo o Gyökeres e o Pote, que este ano rendeu muito abaixo, mas nas últimas 3 épocas tinha em média de golos e assistências, se calhar 20 golos e 10 assistências, ou ao contrário, não é? Sim. E este ano não tem produzido tanto pela lesão e ele conseguiu arranjar alternativas. Eu acho que em complemento ao que estás a dizer, melhor
defesa do Rui Borges são os pontos e é os resultados. Eu até tinha aqui o Sporting, nesta mesma jornada do ano passado, tinha 66 pontos. Hoje tem 68 com menos um jogo. No ano passado foi campeão e fez um campeonato extraordinário. Não é? O que acontece, obviamente, está no lugar que está, porque o Porto tinha 56 e agora tem 73. É um campeonato fantástico. Vou-vos lançar aqui uma pergunta, não querendo roubar o lugar. Vocês acham que o campeonato está nivelado por cima ou por baixo? E vou-vos dizer isto porquê? Porque, como tu bem disseste, Ricardo, todos os três grandes estão com pontuações fantásticas. O Porto, se não tem empatado, está igual ano passado. Se o Porto não tem empatado este jogo, podia obter a melhor pontuação da história de sempre, que é do Sérgio Conceição. Neste momento pode igualar se ganhar os jogos todos, mas já não ultrapassa. Mas está igual ano passado. O Benfica está em terceiro lugar e ainda não teve uma derrota no campeonato. Portanto, acham que está nivelado por cima ou por baixo? Em termos de qualidade de futebol? Pois, se tu disseres que a qualidade é resultados, pois, também pode ser que as outras equipas estão pior, não é? Portanto, está nivelado por baixo no sentido que há maior desequilíbrio, eventualmente. Maior competitividade, se calhar. Mas pronto, o Rui Borges, como eu estava a dizer, para além deste feito e deste resultado que tem no campeonato, fez a melhor prova de sempre numa Liga dos Campeões do Sporting da sua história. Portanto, contra estes dois argumentos, e joga bom futebol, portanto, não há argumento possível. Lá está, é o discurso, é a maneira de ser, é a humildade, se cá não cai bem, é melhor ser um bocadinho gabarola e dizer aquelas coisas que ficam bem nos jornais, e ele realmente tem aquele discurso humilde, mas que os resultados provam que realmente é perfeitamente indefensável a sua substituição. Quer dizer, não faz sentido nenhum estar a pensar no outro treinador. Acontece o que acontecer, porque o Sporting pode ficar em terceiro lugar, ser eliminado nos quartos de final e perder a Taça de Portugal. Claro. Pode acontecer, em 4 ou 5 jogos que faltam, basta esses correrem mal e ir tudo abaixo. Mas mesmo assim eu acho que defendo que ele fez uma época extraordinária. Porque um penalti, uma expulsão num jogo desses, decide tudo, e não é isso que vai decidir uma época, nem o trabalho do treinador. Para mim é claro, não é? Olha, para rematar aqui o jogo do Sporting também, e antes de irmos só uma breve antevisão com o Arsenal, o Sporting joga na sexta com 7 portugueses, certo, também o que é uma coisa a assinalar, e os 4 gols são marcados por 4 portugueses diferentes. Verdade. É uma aposta que pode vir a ter frutos mesmo a nível da seleção, ou achas que é uma coisa esporádica em fruto das condições de poupanças? Não, eu acho que o Sporting tem em termos da sua história, nos últimos anos, utilizado muito mais jogadores portugueses que o Benfica e com o Porto, não é? Pronto, tem sido sempre assim. Da seleção, penso que não de todo, não é? Porque o Pote vai à seleção, não joga nem um minuto, não é? Estava a poupá-lo. Martínez foi vosso amigo. Não, exatamente. A relva não estava boa. Ricardo, estamos a estragar um minuto negativo da semana. Portanto, o Sport, quando muito o Inácio irá jogar, penso que não vai jogar titular, não sei se jogará no Mundial, mas pronto, não tem nenhum jogador, acho que pela seleção não. Mas também estava ali, o Nuno meteu a pua cá e tal, porque vieram da seleção e devia-se poupar. E pá, nunca vi o Trincão a precisar ser poupado. Por acaso... Eu estava de gente que ele fosse poupado. É um jogador impressionante, joga sempre os 90 minutos, ainda agora neste jogo. Não, e jogou na seleção. Que ia sair aos 60 ou 70, jogou os 90 minutos, ou quase. Jogou e como se não. É uma coisa inacreditável. E vai atrás e faz aqueles picos atrás a defender. O Trincão está numa grande forma. Isso é do bigode, pá. É do cabelo. E ele faz isso. Está a ser a grande época do Trincão. Este ano o Trincão completamente explodiu, sem dúvida. Olha, só uma breve antevisão. Achas que o Sporting tem hipóteses contra o Arsenal? Terá sempre hipótese. Eu acho que depende muito do jogo da manhã. Eu até, obviamente, como vou a Londres para a semana, eu queria ir a Londres no sentido já com alguma perspectiva de poder passar. Né? O ano passado é recordar que o último jogo do Arsenal perdemos 5-1 em casa. Né? Por isso é que eu não quero que se repita, mas é uma coisa que pode acontecer. Pode correr mal amanhã. Claro. Não é? Portanto, eu acho que se o Sporting amanhã não perder o jogo, deixa sempre ali uma esperançazinha de acontecer o que aconteceu há 2 anos, quando o Pote marcou o gol de meio campo e depois passámos os penaltis. E, portanto, o empate é sempre um resultado que permite um jogo épico, um jogo diferente, um jogo extraordinário lá, e podemos passar. A derrota cá é complicada, pronto, o empate para mim era satisfatório, caso se ganharmos era fantástico. Melhor, não é? Nuno, achas que o Sporting tem hipóteses com o Arsenal? É assim, hipóteses penso que tem. Eu acho que o Arsenal não está num bom momento. Nunca está, a partir de janeiro. Pois, não é um Farioli, né? O Arteta. Ou então um Sporting dos início dos anos 2000.
Mas não foi um bom exemplo porque nessa altura foram campeões. Mas claramente, para além de estarem com uma onda de lesões, apesar de. Acho que o Rice, vinhamos a falar, vai jogar. Sim, não é? vai jogar, já recuperou. Mas pronto, tiveram agora uma derrota também não esperada. E acho que, embora o campeonato aparentemente está seguro, mas penso que está mais frágil o Arsenal agora do que esteve durante a altura da época inicial das Champions, do torneio inicial em que eles ganharam os jogos todos, não é? E não deram hipótese. Então, da Champions, em 10 jogos, ganharam 9 e empataram. E empataram, exatamente. Mas por isso, tudo é possível. E acho que o Sporting em casa já ganhou este ano ao PSG. Ganhou os jogos todos, e por isso é possível contrabalançar um Arsenal. Acho que sim, acho que é possível. Tem uma grande baixa que é o Yeoman. E O José? Yeoman faz muita falta. Achas que o Sporting tem hipóteses contra... Para mim passa ao Sporting. É? Ponto assente. Rory? Eu acho que Diz? da forma como o Sporting consegue dar a volta ao último jogo na Champions, da forma épica, Que achas que o Sporting tem hipótese de passar o Arsenal, é? eu acho que sim. Eu acho que era o adversário perfeito para uns quartos de final. De todos era o que eu escolheria. Acho que é o que tem menos histórico na Champions, dos que lá estão, tirando o Sporting, como é óbvio. É um adversário que tem um jogo... É mais tudo a ganhar para o Sporting e pouco a perder, é isso? Não é, já nem digo pelo ser um all-in, como tu dizes, ou que no Sporting não tem nada a perder. Acho que é um jogo que o Sporting consegue disputar de forma franca e honesta. As equipas inglesas também afrontam assim, não são aquelas equipas cínicas que se focam num 1-0 e depois vão lá e marcam 1 ou 2. Eu acho que o Sporting também tem características no seu jogo bom para encaixar no jogo do Arsenal. E acho que vai. Olha, sinceramente, Achas que sim? eu espero que o Sporting ganhe e estou confiante que o Sporting ganhe. Ok, vamos só pôr aqui o jingle daqui do nosso programa. Então, vocês estão a ouvir o Fora de Jogo aqui na Rádio Portimão e a seguir vamos já passar para o Porto. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute-se o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. E voltamos, e agora para falar do Porto, Nuno, começo por ti. Olha, depois de teres passado aquele ciclo, assim, teoricamente mais difícil do Porto, e a pausa para as seleções, e principalmente aquela vitória em Braga, esperaria-se que o Porto provavelmente tivesse agora no cruise control e focasse, se calhar, até mais na Liga Europa e até jogasse o campeonato. Com o Famalicão, também teoricamente o jogo mais difícil dos que faltava, o Famalicão deu uma grande réplica e o Porto parece que entrou também naquela parte da gestão, ou foi o Farioli que também não mexeu bem na equipa, mesmo como estavas a falar há pouco, a nível das seleções? Olha, eu acho que foi um conjunto de vários fatores que levou a que as coisas não corressem bem. É uma boa resposta. É uma boa resposta. E que tipo de fatores? Foi um bocado de tudo? Olha, é assim, primeiro acho que o Famalicão é uma excelente equipa, muito bem treinada, com um plantel de muita qualidade, e acho que é algo que não é desta época, tem sido feito um trabalho. Pronto, acho que é um exemplo das SADs que existem atualmente, compradas por grupos económicos como é a nossa do Portimonense, etc. Se calhar o melhor exemplo que existe é do Famalicão, que claramente é um trabalho muito bem feito e consegue ter sempre equipas muito competitivas, apesar de fazer milhões todos os anos. Pronto, e tem-se tido muito sucesso nisso. O Famalicão estava muito bem organizado e muito bem preparado para o jogo e muito motivado. O Porto entrou muito desmotivado, muito desligado. Nem costuma ser a característica do Porto, que ele costuma entrar sempre fortíssimo na primeira parte. Exatamente, o Porto entrou muito mal no jogo e acho que foi fundamental. Os jogadores, nomeadamente como o Pietuzewski e o Froholt, que estavam a fazer a diferença, vieram claramente menos desta pausa FIFA, e acho que
psicologicamente também não estariam muito bem, como é óbvio. E depois, para além disso, penso que faltou realmente ali qualquer coisa logo desde o início do jogo. O Porto não agarrou o jogo logo desde o início. O Famalicão foi claramente superior na primeira parte e o Porto vai a ganhar para o intervalo de forma injusta. Curiosamente, na segunda parte o Porto foi muito melhor que na primeira. O Famalicão praticamente só foi à baliza nas duas vezes que marcou o golo, e acabou o Famalicão por fazer um 2-1 na segunda parte, apesar do Porto ter sido muito melhor na segunda parte. Acho que também o facto de, com o Mora, claramente viu-se que não estava preparado para o jogo e acabou por ser forçado, também não ajudou, e houve ali várias coisas que acabaram por não correr bem. Faltou ali um bocadinho de magia. O Porto, mesmo na segunda parte, quando estava a dominar o jogo e mesmo após o Famalicão ter empatado, era desesperante a falta de baliza que existia. O Porto chegou a estar cerca de 20 minutos sem fazer um remate à baliza e estava empatado um igual em casa, e com o jogo quase a acabar. Isso faz-nos um bocado estranho, de desespero, exatamente. E depois começam a aparecer aqui os fantasmas, pronto, e é óbvio que o Farel não se livrará destes fantasmas até ganhar o primeiro campeonato. Esperemos que seja este ano. Eu acho que ainda estamos bem lançados para isso, mas começa a ser talvez um pouco preocupante. Estou confiante, mas apreensivo. Em termos de calendário, o Porto continua, apesar de tudo, a ter um calendário mais fácil. Embora o Sporting e o Benfica não vão jogar. Queria salientar aqui uma coisa que é o fato daquela mentalidade que o Porto tinha muito na primeira volta, que era uma mentalidade de campeão. Aquilo, viesse quem viesse, ganhavam. E o Porto, nas últimas jornadas, ainda por cima, parte delas com adversários diretos, acaba por perder 6 pontos nos descontos. Deixou-se empatar com o Benfica, deixou-se empatar com o Sporting e deixou-se empatar com o Famalicão. E então, com o Famalicão, como é que uma equipa com a experiência do Porto sofre um gol daqueles? É que estavam a ganhar 2-1 aos 90 mais 3, não é? Aos 90 mais, e lá está. Naquela altura, por exemplo, quando o outro simula e passa pelo Fofana, o que ele tinha que fazer era logo uma falta e parar logo o jogo. Claro. Deixou seguir, e depois houve ali uma inércia na área e acabou por ser o gol. Pronto. A única coisa boa que tenho para dizer do jogo é que temos um grande guarda-redes. O Diogo Costa continua a ser um guarda de eleição, não é? Fantástico. Mesmo no lance do primeiro gol do Famalicão, o Diogo Costa faz uma defesa fenomenal, e depois só não conseguiu a recarga, e na primeira parte também continua em grande forma, e acho que é uma excelente notícia, principalmente para nós portugueses, continuarmos a ter o Diogo Costa nesta forma até ao final da época. Olha, e antes de passar ele, só uma perguntinha. E o Fofana continua a surpreender e a demonstrar que é jogador, não? O Fofana, marcou um golaço, mas tirando isso, não entrou bem também. Não teve aqueles rasgos no meio campo daqueles arranques, embora também ouvi os comentadores, e com alguma razão, que nem o Froll nem o Fofana, ou seja, não conseguiam fazer aquilo porque não havia espaço, porque a equipa do Famalicão estava muito bem montada e havia poucos espaços. Mas depois marca um grande gol, sem dúvida, ali com uma simulação um bocado meio trapalhão, mas acabou por marcar um grande gol. E pronto, e era aquele final épico que depois acabou por se desmoronar no fim. Mas mais uma vez assinalar também que realmente acho que o Famalicão tem uma grande equipa e gosto, há ali jogadores muito bons, aquele que não ganha muitos amigos no Dragão, o Sorriso. Não, esse pronto, mas o Sorriso acho que é um excelente jogador também. O Gustavo Sá, já todos nós o sabemos. Os laterais também gosto muito, e uma palavra para o Rafa Soares, que chegou a jogar aqui no nosso Portimonense, ainda dos meus tempos de Portimonense, o Rafa Soares, e que na altura via-se que é um jogador de extrema qualidade e que eu passar um bocadinho ao lado. Acho que podia até ter brilhado um pouco mais em termos de carreira, porque ele já vai estando aí, se não tem 30 já não anda longe disso, mas que
também é um lateral muito interessante. Olha, só antes mesmo de passar a eles, achas que apesar de tudo os 2 pontos perdidos podem ser bons no sentido do Porto se focar mais e o grupo tocar a reunir? Sim, eu acho que e trouxe aqui o jornal do jogo para mostrar, portanto, porque assim, um bom portista tem que ter fontes credíveis. Claro. Né? E temos aqui a capa de hoje aqui do jogo, e aqui está o grande Farioli a dizer que não há fantasmas e a família está unida. Pronto, é isso. Acho que ele trabalha muito bem a equipa psicologicamente e penso que e foi logo isso que fez, focou logo a equipa para o jogo do Nottingham, mesmo em termos de palavras para o exterior e tudo mais, e é focar. Portanto, eu acho que eu até nem achava que o principal jogo mais difícil que nós que temos pela frente que fosse este do Famalicão. Acho que o mais difícil é mesmo o próximo, e esse vai ser fundamental. Acho que se ganharmos no Estoril, É meio caminhador, não é? aí já estaremos com, pelo menos, ou seja, já iremos chegar também ao derby do Benfica Sporting, pelo menos mantendo a vantagem, e será um jogo fundamental. Embora o Estoril também perdeu hoje, também talvez se calhar está a fraquejar um bocadinho, vamos ver. Ok. Ricardo, tu ali o Nuno diz que não há fantasmas, mas tu estás dizendo que haja, não é? Não, eu ia exatamente começar por aí, porque para o Porto há um fantasma que se chama Estoril. A história do Porto no Estoril tem sido uma coisa péssima, terrível. E, portanto, é acreditar que volta o fantasma do Estoril, não é? Se bem que eu penso sempre que, imaginando que o Porto perde no Estoril, o Sporting Benfica vai fazer com que o Sporting fique em primeiro ou em terceiro. Portanto, é um jogo que ganhando passamos para primeiro e perdendo passamos para terceiro. Certo. O que era um jogo perfeitamente de loucos, não é? Mas pronto, seria ótimo chegar a esse ponto, não é? Relativamente ao jogo, eu concordo praticamente. O Nuno fez uma avaliação perfeita. Só queria mais ou menos reforçar quando o Nuno disse que o Moura tinha saído e que faltou alguma criatividade. Eu acho que falta ao Porto criativos. E, portanto, perdendo o Moura, o Gabri Veiga, que também é outro criativo, também não jogou. E, portanto, viu-se na segunda parte que aquilo era um bocadinho, era empurrar um bocadinho com a força e com a vontade, mas não havia ali muita criatividade. Não sei qual é a razão do Moura, até onde é que vai, se está magoado, se não está. Aparentemente acho que não parece ser muito grave, mas pronto. Mas claramente há jogadores ali que no princípio da época foram importantes e que estão, o PP está muito, não conseguiu fazer um drible no jogo com o Famalicão e não teve as seleções. Exato, não, esse não teve. Sim. E acabou por faltar realmente ali muita criatividade e o jogo sempre muito amarrado e difícil de desenvolver. E Zé, o que é que achaste do Porto Famalicão? Sei que és um apreciador do Famalicão e ainda me lembro de tu teres dito quando o Famalicão estava na segunda que aquilo era um bom projeto e que ia subir na altura. Continuas a achar que é das melhores equipas do nosso campeonato? Olha, eu, passado estes anos que o Famalicão já está na Primeira Liga, eu até achei que ele já pudesse ter chegado a lugares mais longe. Já tivesse ido a alguma competição europeia ou que andasse ali mais próximo do Braga a lutar pelo quarto lugar. Relativamente a este jogo, eu acho que foi um jogo típico do Porto dos últimos tempos. Eu não vejo o Porto a jogar bem a bola há algum tempo. Tirando a exceção do jogo contra o Benfica, acho que o Porto pressiona, é muito acutilante. A disponibilidade física. É a disponibilidade física, mas quando a disponibilidade física não está, os jogadores não estão com essa mentalidade competitiva para pressionar tanto, eu não acho que o Porto seja essa equipa tão capaz como os resultados até agora o têm demonstrado. Acho que o Porto ao longo da época ganhou muitos pontos sofridos, e este jogo acabou por ser aquilo que se calhar aquela sorte que ele teve em muitos outros jogos acabou por lhe faltar. Ver o Farioli a festejar a Mourinho quando marca um golo aos 91 minutos reflete um bocadinho, eu acho que achas que aí sentiu-se que o jogo já estaria acabado? Não? Exatamente, ele claramente sentiu que o jogo já estava acabado, mas saiu o tiro pela culatra. Mas desculpa, o jogo e o medo, porque claramente os tais fantasmas, porque ele está a dizer a equipa unida, eu quero ver se a equipa está unida se o Porto perde mais um jogo.
Zé, mas eu quero ver se essa massa adepta do Porto, se o presidente do Porto e se os jogadores do Porto estão unidos, se o Farioli perde mais um jogo, aí é que vão começar os fantasmas, mas não é os fantasmas para o Farioli, é os fantasmas do dragão todo. Mas desculpa discordar contigo, acho que realmente o Porto teve um momento de quebra muito grande em janeiro, mas o mês de fevereiro do Porto foi muito bom. O Porto fez 2 bons jogos com o Stuttgart. O Porto fez ali um jogo com o Moreirense e depois com o Braga também, que foi claramente superior. E o Braga, hoje em dia, acho que é consensual, é se calhar a melhor equipa que joga futebol. Concordo. Talvez a par do Sporting em termos de jogo jogado, mas e o Porto foi superior ao Braga, ao contrário do jogo da primeira volta, o que o Porto ganhou, mas provavelmente e aí concordaria que o Braga acabou por ser superior, ou seja, o Porto estava muito bem e realmente foi aqui uma quebra daquele elan, pronto, e agora vamos ver o que é que vai depender muito também destes jogos europeus e obviamente o jogo com o Estoril, se correrem bem, obviamente há de embalar para a vitória do campeonato, assim o esperamos. Se não correrem bem, pronto, se calhar pode ser o princípio do fim, vamos ver. Ainda está tudo em jogo ainda. Sim, mas... E ainda temos um joguinho para a taça também com o Sporting. Exato. Mas achas que foi um pouco de excesso de confiança, tipo, o mais difícil já estava feito? Acho que ou foi apenas uma gestão, se calhar não correu tão bem como eu pensava? Acho que nem uma coisa nem outra, ou seja, o Porto não teve propriamente a gestão, porque o Porto marcou 1-0 e praticamente sofreu logo. O Porto marcou 1-0 no fim da primeira parte, que foi claramente a primeira parte, foi quando o Porto jogou pior, né? E depois veio para a segunda parte veio muito melhor, até podia ser ao contrário, né? Exato, mas o Porto agarrou muito o jogo no início, foi a melhor parte do Porto, foi mesmo até sofrer o gol no início da segunda parte. Acho que não houve propriamente questão de gestão, acho que houve ali tais fatores psicológicos, se calhar foi os piores 45 minutos dele do claramente. Via-se completamente desligado do jogo, o Fraude praticamente não apareceu no jogo, que é raro nele. Havia ali jogadores que realmente deviam ter sido, se calhar, melhor. A eliminação da Dinamarca e da Polónia deviam ter sido poupados. E claramente, por exemplo, não se compreende então o Tiago Silva, porque é que não poupava um dos defesas polacos, e, por exemplo, mas fazia que há mais sentido jogar agora os dois que estão habituados ao futebol inglês com o Nottingham. O Tiago Silva também está, como é óbvio, né? Mas eu acho que essa gestão não foi talvez bem feita. Devia-se ter resguardado os jogadores, principalmente para o miúdo, mas o miúdo compreende-se que o miúdo não pode jogar para a Europa, por isso pronto, teria que. Mas para um miúdo de 17 anos que está ali todo empolgado, ter um mau jogo psicologicamente pode abalar. Deixar abaixo. E pronto, vamos ver. É isso. Olha, para Nottingham Forest, o que é que achas? Achas que já vão lavar a imagem, digamos? Vão dar tudo? Achas que pode até haver uma poupança porque o jogo do Estoril é a seguir? É assim, vai haver rotatividade, isso claramente. Estamos à espera disso, porque o que se pretende mesmo é que se mantenham as condições para continuar a lutar pelo campeonato, mas penso que o Porto, ainda por cima o primeiro jogo é em casa, vai dar tudo para fazer uma boa figura, não é? E depois temos, portanto, o nosso ex-treinador já está a picar, a dizer que vamos lá ganhar, pronto. Embora o Vítor Pereira é um treinador que deixou muito boas recordações no Dragão, foi 2 vezes campeão nacional e fez um excelente trabalho. Curiosamente foi quem apanhou a equipa do Vilas Boas. Exato. E ninguém dava nada por ele, não é? Sim. E ele lá conseguiu manter o Porto campeão. E pronto, acho que vai ser um bom jogo. O Nottingham também, em termos de não está a fazer um campeonato, está muito longe do que foi o Nottingham do ano passado, embora continue a ter muito bons jogadores, mas acho que o Porto tem hipóteses para ganhar. Acho que as 3 equipas portuguesas, inclusive o Braga, acho que têm todas as hipóteses de passar e acredito que vão continuar a fazer boa figura na Europa. Ok, Ricardo, o que é que achas para o Porto com o Nottingham Forest? Acho que é favorito, acho que desde que não ponha a cabeça muito no jogo do Estoril e que os jogadores que entrarem em campo, o 11 que entrarem em campo com o Nottingham, se focar no jogo, acho que o Porto fez os jogos que fez na eliminatória anterior com uma equipa também completamente rodada. Acho que se mantiver esse perfil, acho que tem todas as condições para eliminar o Nottingham. Penso que, espero que sim, obviamente, espero que o Porto também passe e estou convencido que vai passar, o Nottingham. Depois tenho mais dúvidas na meia-final se apanhar o Aston Villa, mas pronto, isso são outras coisas. Um jogo de cada vez. Exatamente, exatamente. Zé Batista, e tu, o que é que achas? Achas que o Porto vai pensar já no Estoril ou vai enfrentar o Nottingham com a faca nos dentes? Ainda por cima, sabendo que o treinador, o Vítor Pereira, também
a ter o seu conhecimento, se calhar, muito bom sobre o Porto. Se queres que diga, eu acho que ele vai encarar este primeiro jogo pensando mais no Estoril. Como o Nuno bem disse, para o Porto este é o jogo, no campeonato este supostamente vai ser o jogo mais difícil que vão ter, e acho que sabendo que vão ter uma segunda mão, não vão atirar com as armas todas. E sabendo que acho que o Porto é favorito, acho que não, é muito melhor que o Nottingham numa eliminatória a duas mãos. Se fosse um jogo só, acho que seria. O Porto já perdeu com o Nottingham esta época. Já, na Inglaterra. Seria diferente. E acho que no cômputo geral o Porto acho que vai passar esta eliminatória. Ora, vamos só pôr agora mais uma vez o jingle para você que nos está a ouvir no Fora de Jogo Sem VAR aqui na Rádio Portimão 106.5. No futebol, nem tudo é preto no branco. Aqui, discute-se o jogo sem filtros. Fora de jogo, sem VAR. Segunda-feira, das 22 às 23 horas. Onde a opinião conta e o jogo é analisado até ao fim. É verdade, estamos aqui e o jogo do Benfica está quase a acabar, mas como ainda não acabou, se calhar vamos lançar logo aqui as previsões da próxima semana e depois já vamos então aos comentários do Benfica que devem estar já aqui mesmo a acabar o jogo. Olha, malta, vou-vos lançar então a previsão e começo por ti, Nuno, e depois vai até o Zé Batista. Sporting Arsenal. Sporting Arsenal, Resultado. 2-1 para o Sporting. Ricardo. 2-2. Um igual. Porto, Nottingham Forest. 1-0 para o Porto. 2-1 para o Porto. E Zé. 2-0 Porto. Estrela da Amadora Sporting. 1-0 para o Estrela. O Nuno quer decidir já na Reboleira e não no Estoril. Ricardo. 3-1 para o Sporting. E José. 3-1 Sporting. Benfica Nacional. 2-0 para o Benfica. Ricardo. 1 igual. Um igual. E Zé. 3-0 Benfica. Estoril Porto. 3-2 para o Porto. Ricardo. 2-1 para o Estoril. Claro que tu queres o contrário, não é? E Zé. Um igual. E Marítimo Portimonense. 1-0 para o Portimonense. 1 igual. E Zé. Um igual. Ok, foi então as previsões. Vamos agora passar então ao Casa Pia Benfica. Acabou o jogo agora mesmo, portanto, como calcula nós não tivemos a ver, mas já sabemos o resultado. 1-1, Zé Batista. Começo por ti, claro, benfiquista, não é? Eu peço desculpa para os meus últimos comentários já foram movidos aqui a um sangue raivoso. Acredito que seja frustrante para ti depois não pode ser, de uma oportunidade destas. O Mourinho novamente a pôr o meio campo mais miserável que o Benfica tem. Os piores jogos que o Benfica fez esta época foi com aquele meio campo. E aquele senhor foi tem o Rios que marcou o gol, é? Foi o Rios que marcou o Benfica. Nem que tivesse marcado 10. O que ele produz é igual a 0. É inacreditável como é que continuamos. Zé, não se pode desperdiçar uma oportunidade destas depois do Porto ter cedido pontos e ainda ir jogar ao Alvalade de... Ou seja, teoricamente, ganhando hoje, o Benfica estava na luta pelo título também, não é? Nada a dizer, eu estava aqui a ouvir o Ricardo há bocadinho a dizer que o Sporting arriscava sair a terceiro lugar e eu aqui a dizer, espero eu que sim, ver aqui os últimos minutos. É inacreditável, mais um jogo, eu vi a primeira parte, mais uma exibição característica do Benfica. Pobre. A palavra certa é pobre. Produz muito pouco, joga muito pouco, tudo aos repelões e à espera de uma individualidade dos seus extremos, seja o Sheldrup ou o Luque Bacchio, que continua supostamente a ser um jogador supervalorizado, produção 0, golos 0, assistência 0. Ou seja, é aqueles cães que partem muito mais ladra, mas não morde. Não é nada, não produz absolutamente nada. O meio campo do Benfica, acho que vocês já perceberam que eu sou crítico. Continuamos a... Não percebo qual foi hoje a justificação para não jogar o Barreiro. Estava lesionado. Estava lesionado como teve contra o Porto e o Benfica consegue ir buscar o jogo. Nesta altura o Benfica não tem altura para estar lesionados, é os melhores lá para dentro, ponto. Sim, até porque o Benfica só está focado no campeonato agora, não é?
O campeonato estava, exato. O verbo é passado e não presente. Portanto, neste momento, eu volto a dizer, e vocês foram um bocadinho críticos da minha última vez que eu estive cá no programa, o Benfica tem que aproveitar que já não está a lutar por nada, fazer a sua limpeza de balneário e preparar a próxima época. Tem que sair os Otamendi desta vida, tem que sair aqueles jogadores que o Benfica não está a contar para a próxima época, neste momento é a oportunidade do Benfica. Uma espécie de quando o Ruben Amorim chega ao Sporting para acabar aquela primeira época em que ele é contratado ao Braga e começa a encostar jogadores que não contava. Uma coisa desse género. Vamos, por mais que fé que nós tenhamos, adeptos benfiquistas, o Benfica não vai ser campeão. O Benfica poderia lutar pelo segundo lugar. Mas teoricamente ainda podia eventualmente lutar se ganhasse hoje, não é? Mas isso é uma falácia que faz com que atrases o processo de preparação da próxima época. Porque vais andar até à última jornada, supostamente, e vais acabar em terceiro igual. E, portanto, não preparaste nada e andamos bem. Os benfiquistas andamos há 2-3 épocas sem uma preparação correta para a próxima época. Ano passado foi o Mundial de Clubes, de preparação em cima do joelho, fazemos aqui uma isto joga naquela, e não vejo nada outra vez. Vejo falarem de renovações ou de jogadores que não se sabe se ficam ou se não ficam. O Benfica já tinha que ter os seus ficheiros bem definidos, quem são os jogadores que contam para a próxima época, quem não conta. É preciso saber quem era o treinador da próxima época. Também não sei se o Benfica sabe quem é o treinador da próxima época. Eu acho que o presidente, por mais que os adeptos se calhar não concordem que fique, mas acho que o presidente quer que fique este treinador. E o treinador quer ficar. Vamos ver. Agora vou dizer aqui uma coisa que é polémica, mas o treinador também não é tão de quem morto. Mas diz-me uma coisa, tu achas que o Benfica, por exemplo, nestes últimos tempos está a fazer muito, se calhar como o Sporting do passado, em que se focava muito em erros de arbitragem e comunicação e em vez de tentar atacar os próprios erros? Não. Os erros de arbitragem que o Benfica faz... Do fora dos comunicados. Isso todos fazem, isso não é por aí. Isso era eu. O Benfica, neste momento, até nestes últimos bate-bocas entre Sporting e Benfica, o Benfica não se meteu, e acho muito bem, porque antigamente estava sempre com o pulguinho, com o dedo levantado, parecia aqueles miúdos da primeira fila, só para falar, porque é o Benfica. Claramente, o Benfica tem problemas muito maiores do que para resolver internamente do que a arbitragem. Não é pela arbitragem que o Benfica vai ou não vai ser campeão. É pelos jogos em casa com o Santa Clara, com os jogos em casa que perdeu pontos sem saber nem ler nem escrever. Neste caso, com o Casa Pia, perdeu 4 pontos. É pela fraca qualidade futebolística que apresenta, pela quantidade exorbitante de dinheiro que despende em jogadores que depois chegam cá e não provam nada. Mas se me disseres assim, mas um erro de scouting pode acontecer, pode. Mas em uma época pode. Mas em 2, ou em 3, ou em 4, 5 ou 6 jogadores não pode acontecer. Porque senão, se fosse como em qualquer empresa privada, chama-se gestão danosa, certo? Exato. Os sócios e os benfiquistas decidiram que este presidente tinha condições para continuar mais um mandato, deram-lhe uma nova oportunidade, uma nova carta branca, mas eu vejo continuar os mesmos erros do mandato anterior. Não vejo. Eu sinto usado. Olha, eu vou-te aliviar isto, vou só perguntar aqui ao Nuno e ao Ricardo. Nuno, a Champions está garantida assim? Os meus 2 lugares está garantido? E Ricardo? Acho que ainda não. Já tens uma margem de manobra mais aliviada para o derby? Muito mais tranquilo, não é? Estou muito mais tranquilo. Já temos a margem do jogo do Benfica de poder correr mal. Tem de ganhar ao Tondela, claro. Claro, ao Tondela, o Amador, o que for daí para a frente, mas é completamente diferente estar num jogo decisivo com o Benfica. Tudo pode acontecer e passamos para terceiro, não é? Completamente diferente. Eu de qualquer forma continuo a dizer, porque lá está, apesar do que aconteceu hoje, o Benfica tem semanas limpas até ao final do campeonato. Sim. O Porto e o Sporting vão ter pelo menos as 3 próximos, vão ter um ciclo de jogos agora que vão jogar 6 jogos em 20 dias. Isso é areia para os olhos. O Benfica tem semanas limpas há meses e não joga nada. Não joga nada, mais valia ter em jornal, por amor da santa. Tem semanas limpas, o plantel está todo alucinado. Olha, malta, vamos agora a passar aqui ao minuto sem filtro. Só por aqui o jingle. 1 minuto sem filtro. José, há pouco comecei pelo Nuno, agora começa por ti. Qual foi o teu positivo e negativo desta semana?
Olha, eu esta semana negativo, claramente temos que, acho que não há forma de fugir a este clima de sei lá, Histeria, de terror, sei lá, de ataques constantes entre clubes que está a acontecer na primeira divisão. Acho que a gente temos que evoluir muito ainda. Acho que não pode ser, não deve ser possível tudo para ganhar. E também não acho que aquilo que aconteceu justifique tanto fogo de artifício, tanta histeria. Acho que os presidentes têm que se saber comportar, têm que dar o exemplo, porque senão eu acho que depois eles, se não derem o exemplo, transporta-se um bocadinho também para os adeptos. E eu tenho um bocadinho de receio, por exemplo, do que é que possa acontecer quando o Sporting for jogar, por exemplo, a segunda mão da Taça de Portugal ao Dragão. Porque se continuar este clima de crispação e terror, eu, por exemplo, acho que não era um jogo que eu quisesse levar a minha família a ver. Pode acontecer, porque eu acho que isto está tão efusivo, tão acho que pode, acho que devíamos acalmar um bocadinho, os presidentes deviam pôr a mão na consciência, ter um discurso mais positivo. O senhor que veio supostamente com uma nova aura, vinha para o presidente do Porto e não vejo aura nova nenhuma, nem nova comunicação, nem novo diálogo, nada. Vejo aliás, se calhar ao pior estilo do presidente Pinto da Costa. E acho que nesse sentido eu acho que o presidente do Sporting tem tido um nível melhor, e acho que se tem mantido um bocadinho melhor. Depois, só para terminar, desculpa, sim. Não gostei de ver estes 2 jogos da seleção, e porque este último jogo da seleção já foi desde o último episódio. Olha, faz-me lembrar o meu Benfica, não jogamos nada com os jogadores daquele nível. Isso são jogos enfadonhos. Acho que tínhamos tanto para fazer melhor. Espero-me enganar. Da última vez não me enganei, quando foi o europeu, e espero que me enganar, mas não vejo com bons olhos estes últimos jogos de preparação. Ricardo? Vou ser muito rápido. Concordo, o meu negativo também era um bocadinho aqui na linha do Zé. E acho que é um fator que tem contribuído para esta histeria coletiva, que é o facto do Sporting ter surgido como um player nos últimos anos. Portanto, isto estava dividido o Porto e Benfica, e estavam mais ou menos os dois. Como um ia ganhar, vou ter a Liga dos Campeões, estava tudo bem. A entrada do Sporting criou aqui um bocadinho uma entropia, e está a criar muita confusão, e eu acho que este ano está tudo, e o Benfica e os meus rivais, para que o Sporting não ganhe. O Sporting não pode ganhar, porque se o Sporting ganha, eu não sei o que é que acontece ao Benfica e ao Porto. E portanto, nota-se, o jogo do Sporting agora, este último jogo, há um erro de arbitragem, realmente. O Benfica não pode pôr um comunicado em que aponta 3 erros, dos quais 2 não são erros nenhuns, quer dizer, toda a gente é unânime, aquilo são lances corretos de arbitragem. Um departamento de comunicação de um clube não pode cometer erros destes, quer dizer, e um deles é uma falta que podia dar um gol, está bem, um canto pode dar um gol, um IF pode dar um gol. Fazer isso um comunicado parece que é uma coisa, um lance capital do campeonato. E entra-se, porque... E agora no Porto também há um penalti, se calhar. Mas quer dizer, isto não é... Se estamos a acusar cada canto, cada lançamento que vai dar um gol, que está mal, o lançamento devia ter sido assinalado ao contrário, e comunicados por causa disto, então não há futebol, não há... Passamos o tempo a discutir estas coisas. Não faz sentido nenhum. O negativo. Sim. O negativo até são 2 e vêm os 2 da mesma latitude. O fato de pela terceira vez consecutiva não termos a Itália no Mundial, eu acho que para o futebol faz falta as grandes seleções como a italiana estarem na principal competição de futebol que existe de 4 em 4 anos, e depois associado a isso o caso Bastioni, que acho que realmente é o lado negro do futebol, não é? É óbvio que certamente o que lhe aconteceu não foi premeditado, antes pelo contrário, e a perseguição que está a ser feita em Itália ao jogador a convidá-lo a sair de Itália, acho que é algo bastante triste. Crescido imenso, está a defender muito bem. Olha, ele já a fazer campanha para ver se o presidente dele... Olha, e já estou a vê-lo ao lado do Fraud no próximo ano. Ricardo, estou a ver no lugar do Yuma.
Dizer o Famalicão é o meu positivo, gostei muito da equipa do Famalicão, o Portimonense também do positivo, e o facto do Sporting já com 7 portugueses de início também achei importante. Zé, algum positivo? O meu positivo acabou por ser aquilo que eu dizia. Acho que as equipas da meio da tabela jogam bom futebol. Acho que nós tivemos também provas disso com o Arouca, quando no último jogo que tínhamos visto aqui. E o Arouca está a crescer. O Arouca sempre jogou bem à bola e agora está a crescer também em resultados. É um bom treinador. E pronto. Ok, fica então aqui encerrado o nosso Fora de Jogo Sem VAR. Já sabe, pode ouvir depois tudo no canal do YouTube ou nas redes sociais, no Spotify. Portanto, aqui esteve José Batista do Porto, Nuno Vieira do Benfica. O homem já está desmoralizado. Agora é que o homem já está desmoralizado. Não faças isso. José Batista do Benfica, Ricardo Palê do Sporting e Nuno Vieira do Porto. Um programa de Ângelo Costa e Luís Gonçalves aqui na Rádio Portimão, todas as segundas-feiras das 22 às 23 nos 106.5 FM. Daqui, despedimos e uma boa noite. No futebol,